começar. Vamos? Pode ser chegar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Hoje a gente está com uma convidada especial, Jéssica. Daqui a pouco ela vai se apresentar um pouquinho. A gente vai falar sobre maternidade imperfeita. A gente fala muito sobre a perfeição da maternidade. Hoje a gente quis trazer uma temática inversa. Vocês podem encontrar a gente no @PodeSerChegar com Demudo no Instagram, Spotify e YouTube, com episódios novos todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde. Jéssica, seja bem-vinda. Muito obrigada! Você pode se apresentar. Meu nome é Jéssica, mais conhecida como mãe de 2 M's, Maia e Martim. Eu tenho uma página no Instagram, como eu falo de maternidade, né? Eu comecei ali no Instagram porque eu fiquei grávida do Martim bem perto da Maia e me vi nessa loucura aí de ser mãe e com 2 bebês bem perto, né? De idades próximas. Então eu comecei a falar um pouquinho da minha experiência, né? E eu também trabalho fora, é um desafio, porque tem mãe que trabalha dentro e fora, dentro, fora, dentro, fora. Quando é que a mãe para de trabalhar? Na verdade, mãe nunca para, né? Então, não existe mãe que não trabalha, na verdade. É verdade. Então, é isso. Essa sou eu, bem descontraída. Falo muito sobre a maternidade imperfeita mesmo. Altos e baixos, porque eu acho que as mulheres têm que se sentir... As mães em si, né? Têm que se sentir acolhidas, porque... É muito cultural hoje a gente entender que a mãe tem que dar conta de tudo. E, na verdade, a gente não dá conta de tudo, né? E é muito cultural. A sociedade em si, ela massacra muito a mãe e mulher, né? De dar conta de todas as tarefas de casa, de dar conta de trabalhar, de dar conta de levar pro médico, de ver roupa, de ver supermercado. São várias atividades que a gente tem que fazer além de ser mãe. E começa, eu acho que até antes, né? Antes de ser mãe, né? Por exemplo, uma casa, assim, um casal, ele já começa a mulher dando conta de um monte de coisa, né? Assim, por exemplo, às vezes eu chegava do plantão e tinha louça na pia. Eu falava, cacete, eu cheguei de 24 horas de plantão e você não lavou a louça da pia. Não tô acreditando, sabe? Então, eu acho que, às vezes, não que ele nem é assim, mas, assim, algumas coisas que a gente pega, assim, que a mulher acaba tendo muito mais... Responsabilidade, né? Ações, Já só casada, antes de ser mãe. Antes de ser mãe, Sim. né? Aí você vai acumulando, né? Aí acho que a Aline pode até falar isso antes de ser mãe. O que você faz a mais que você vai? É engraçado que na minha fantasia agora, pensando em ser mãe, eu já falei... Eu vou parar um pouco de trabalhar pra eu conseguir... Você falando isso, eu vou ficar alguns dias, então eu já ficava assim, segunda eu não vou trabalhar. Não, na minha cabeça veio, já que eu vou ficar em casa, eu vou fazer o almoço toda segunda, então vai ser Leila em casa. E aí, muitas vezes não dá, porque às vezes eu faço algumas outras coisas. E meu marido esses dias brincou, ele chegou e falou assim... você não fez o almoço, né? Você não tá conseguindo ser aquela dona de casa exemplar. E foi, cara, é um alívio tão grande quando ele me zoa por causa disso. Ele fala, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir ser essa mãe que faz a comida do filho. É meu pavor de ser mãe. Eu fico vendo essas mães fazendo a comida. Eu falei, olha só, você não espere isso de mim. E ele ri pra caramba. Eu falo, provavelmente quem vai fazer a comida dos nossos filhos é você. Bem-vinda à maternidade imperfeita. Peraí, da onde ele falou que a Mas mãe quando eu casei, eu tinha essa fantasia, assim, de ser a mulher que ia fazer a janta. E quando a gente casou, eu falei, você janta? E aí ele falou... Não, às vezes sim. E aí, no primeiro dia que a gente casou e morou junto, ele foi lá e ele fez a comida. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso perpetuar. Eu não vou dar uma de doida. E aí, mas assim, cara, eu fiquei tão aliviada que ele foi lá e fez a comida. Da vida dele, e fez né? uma janta. E aí eu falei, do jeito que tava, continuar. E cada um fazia, um chegava mais tarde no plantão, e aí quando um chegava e queria agradar, isso que é pra ser. Isso, né? É isso. Mas às vezes a minha no outro psicóloga lugar, às vezes né? me pergunta assim, mas cadê seu marido? Porque eu não dou nenhum espaço pra ele. Tipo, eu fico me botando tanto ali que eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer. A mãe controladora. E nem é alguém. Mais ou menos.
Porque, e aí... Eu sou controladora demais. Porque talvez é Demais. o que você recebeu, né? Exatamente. Eu acho que eu não tenho nem controle, não. Porque Mas quando acho ele que é tá, uma coisa natural, é minha. Eu faço sem perceber. Mas a gente não falou, você também é engenheira... Química. Eu tenho a impressão, um diagnóstico, assim, que todos os engenheiros acham que tudo pode colocar numa planilha. Assim, eu coloco tudo em planilha. Então, tudo inclusive planilhado. se o filho puder enfiar na planilha também, e eu acho que esse é o controle. Essa é a nossa frustração, eu acho. Vocês acham que pode controlar tudo numa planilha, inclusive os filhos, inclusive... E não é assim, né? Quando isso sai um pouco do controle, a gente já meio que desestabiliza um pouquinho. Tipo, não pode, tem que ser desse jeito. Por que você não tomou o remédio nessa hora? Tô brincando, eu não sou tão engessada assim, não. Mas é mais ou menos assim, né? E aí não cabe... E assim, quando você teve os dois, você se viu na imperfeição, Não, aí né? acabou tudo isso. Porque Mas a primeira era, nossa, aquela coisa. Qual a diferença de idade segunda, entre eles, gente? 1 ano e 6. Ah, você conseguiu mais que eu. A minha são 1 ano e 8. Quase. Mas acho que sufocão mesmo. Não... Foi com Você 9 engravidou com quantos meses de Maia tava com 6 quando eu engravidei. Nossa senhora, 6 Jesus. meses. Tava no aleitamento exclusivo. Exclusivo. Ia retornando ao trabalho, né? Só que eu descobri quando ela tava com 7. E aí? Aí eu pedi demissão. Aí depois voltei, agora enfim. É uma loucura. Foi uma loucura. Mas assim, é aquela descoberta de você estar grávida de novo, de bebês próximos. Eu até tava assistindo um filme esses dias que literalmente a gente, quando recebe essa notícia, eu lembro que eu falei com a Joyce, uma amiga minha. Que veio já aqui. veio. Assista o Ela foi a episódio primeira. Tentantes. Maravilhoso, por sinal, tá, gente? Muito maravilhoso. Então, quando eu descobri a gestação do Martim, ela foi a primeira pessoa com que eu contei. E ela ria. Ai, que delícia, que maravilhoso. E eu, cara, eu só quero chorar, pelo amor de Deus. Para de ficar feliz, eu não quero chorar. Então, quando a gente recebe a segunda notícia de um bebê que não é planejado por nós, a gente passa por um período de luto mesmo. Porque a gente precisa associar essa notícia, porque tudo vai mudar. Se um bebê muda, imagine 2, né? Que são de idades próximas. Você também passou por Mas isso. serão fases diferentes e Eu tive idades muita próximas, vergonha. né? Isso. Eu tive muita vergonha de estar grávida. Porque, exato. Muita vergonha. Mas já? O que É. vão falar? Mas você não se preveniu? Você não tá amamentando? Mas eu ouvi muito isso. Nossa, demais. Ainda mais quando eu chegava com um barrigão e uma no colo e as pessoas ficavam me Pimba, olhando. né? E hoje eu falo, graças a Deus que foi assim, É. cara. Nossa, assim, porque uma tá com 7, a outra tá com 6. Vai passando as fases e a gente a criança vai criando uma independência. E eles vão se embolando. E aí, hoje mesmo uma mãe mandou mensagem falando que tava grávida. E o menino dela deve ter 1 ano e pouquinho. Ele tá melhor que a gente. Aí eu falei assim com ela, vai vivendo um dia de cada vez, que daqui a pouco tem 7 anos. Porque Passa muito vai rápido. vivendo, assim, e a gente vai vivendo, vai passando, e eles vão se embolando e vão ficando mais independentes. Hoje em dia eu não dou mais banho em ninguém, eu não, É uma não loucura, limpo bunda né? de ninguém, Isso aí. eu não escovo dente de ninguém, assim, elas vão, fazem. Eu só tenho que falar, assim, às vezes dá um direcionamento, mas eu não faço mais nada, assim. Só o fato Tô do doida Martim pelo chegar, terceiro. pegar o pratinho, sentar na mesa, eu fico assim, ó. Gente, Acabou, ele né? nasceu ontem, gente. Já tá pegando pratinhos. Vamos tomar café? Sim. Senta, come. Eu fico olhando. Para, gente. Por que eu sofri tanto, né? Exato. Por que eu exato. penso muito assim, por que eu sofri tanto, cara? Assim, se eu Inclusive- soubesse que ia ser assim, um dia tinha sofrido episódio menos. anterior. Porque no episódio anterior a gente falou um pouco, veio uma psicóloga, a gente falou um pouco de depressão, mas muito também da leveza, né? Você acha que o Instagram te ajudou a trazer leveza Pra maternidade? pra rir, ou você já era bem humorado? Assim, Assim, é. eu sou suspeita. Eu já conheci essa pessoa, assim. Eu sempre fui muito assim. Não acho que eu não me acho bem humorada, mas eu sempre fui muito extrovertida. Eu não sou uma pessoa séria, assim, que eu me socializo muito fácil, então eu tenho várias amizades, assim. Então, eu sempre tive essa facilidade de falar, sempre gostei de falar, sempre gostei desse negócio de rede social, gostava de postar as coisas. E depois que eu engravidei do Martim,
eu tinha tanta informação e eu achava tanta informação legal que eu queria que todas tivessem acesso a isso. Então, isso que me deu fez eu ter o primeiro passo. E os feedbacks que eu ia tendo, tenho até hoje. Inclusive, antes de sair de casa, eu abri um LinkedIn, que é um perfil profissional, um pai falando assim, nossa, minha esposa te segue, muito obrigada, eu vi os seus stories sobre reembolso do plano, a gente conseguiu, queria te agradecer, se não fosse você, se não fosse o seu link que você colocou lá. Então, assim, é muito gratificante, por isso que eu quis repassar algumas coisas para as outras mães que indiretamente ou diretamente a gente ajuda. E falando da maternidade imperfeita, né? Porque eu mostro os meus altos e baixos, porque tem dias que eu vou lá, choro e recebo aquele carinho delas. Eu também tô assim hoje. Hoje eu pensei em sair de casa, mas depois eu voltei e vi meus filhos lá, eu queria levar eles também. Cara, eu lembro muito que assim, logo quando você tava grávida, você já começou a fazer, né? Foi. Reels e tal. E eu lembro de não sei se foi esse um primeiro Reels que bombou, que era um vídeo de eu indo pra maternidade. Foi. Aí ela fazendo uma cara, minha obstetra. Aí tinha... Eu imitei ali. E aí depois ela, minha hemorroida. Meu marido, minha hemorroida. Meu marido, minha hemorroida. E o marido tava tranquilão, né? E a hemorroida lá. Eu fiz assim... E aí, esse Reels ele pagava. E aí, cara, um dia que eu olhei aquilo, a Jéssica já era essa pessoa assim, que a gente conversava. Ela tinha tido uma cesárea no primeiro parto. Ia ser uma gravidez pertinho. A primeira coisa que você tem que conversar, é possível ter um parto normal, mas assim, começa a aumentar um pouco os riscos de ter uma rotura uterina, mas assim, o risco é esse. O risco é muito menor do que a chance de dar certo. E ela não via, que a Flaviane, que foi convidada, a parte ruim. Ela falava assim, eu sei, mas eu acredito muito que eu tô nessa, né? Pode ser 1 em 200, mas você pode achar que você é a 199 em 200. E ela falava... Eu sou 199. Eu falei, mas eu não tenho como controlar, porque eu não tenho como saber se vai ser uma coisa... Nós vamos embarcar junto. Ela falou, eu sei. E era uma coisa assim... Ele nasceu de parto. Foi um parto normal, foi um parto absolutamente fisiológico. Inclusive, a gente não fez absolutamente nada. Foi um parto tão rápido que nem a pediatra chegou. Não, chegou depois que ele nasceu. Eu não calcei luva, eu não peguei o bebê. Foi ela que pegou, quem já chegou com ela foi a enfermeira obstetra. E assim, parecia que a gente já sabia que tudo ia culminar para aquele momento, que tinha uma coisa que eu acho que tem uma coisa que é construída. A Flaviane, a nossa convidada, falou muito, ela fez muita terapia então foi uma coisa que ela foi treinando esse olhar. Se planejando. E você, eu não sei se é uma coisa, acho que é sua. Esse jeito uma coisa minha. É uma coisa minha. Eu acho que quando eu me determino a fazer algo, eu vejo as possibilidades de dar errado e isso não me abala quando eu quero muito. Porque eu sei que pode dar errado. Igual na cesárea da primeira vez. Então eu tava muito preparada. Pode dar errado, mas eu não quero sentir o que eu senti da primeira vez. Eu quero que tudo seja diferente dessa vez. E eu vou fazer o possível para que seja diferente. Para que caso ocorra... Você aceita a imperfeição. Eu aceito a imperfeição. Eu lembro que você não tinha uma mágoa. Você não falava que da primeira... Você queria muito ter um parto, mas foi uma cesárea no primeiro filho. E ela não tinha essa coisa. Eu sou muito página virada. A gente aconteceu, vamos seguir. Mas isso aí, eu acho a melhor coisa do mundo. Fica guardando rancor, não, pelo amor de Deus. E não leva nada, né? E vamos nada. fazer que isso aconteça de outra forma. Então, o que eu preciso fazer para que aconteça de outra forma? E eu acreditava muito também na minha fisiologia, em mim, no meu pensamento, na minha concentração. Eu também sou evangélica, então eu acreditava muito em Deus. E eu coloquei o meu parto na mão de Deus. E eu falei assim, tá entregue, Senhor, se for da sua vontade vai acontecer. E é o que eu passava nas consultas com a Aline. Eu falava, se for da vontade dele vai acontecer, eu tô fazendo a minha parte. Agora, Deus vai decidir o que ele vai querer e decidiu da melhor maneira possível, porque ele sempre decide melhor. O Reels da hemorroida, e quando eu olhei, falei, cara, é tanta coragem de você... Porque assim, ninguém quer falar sobre isso, da gravidez. Falando disso, e sobre bebê e amamentar. Eu sempre falei sobre isso, né? Sempre gostei de tomar cerveja. E era sempre um tabu, né? Não, você não pode. E ver uma mulher hoje amamentando... Imagina, você tá num bar e tem um bebê de 6 meses de idade e você toma uma cerveja de leve. E como que a sociedade vai te ver dessa forma? Você vai ter olhares, você vai ter discriminação. Até um gancho sobre isso. Esses dias saiu uma matéria no G1 de um casal que parece que tem 10 filhos. E a
A chamada da matéria era assim, né? Mãe de 10 filhos, deixa os filhos em casa e vai pro Rock in Rio. E o pai isso. fala com ela. Ele existe, gente! Será que tem? Exato. Primeiro que a matéria é totalmente inútil, né? E segundo, precisava ser uma chamada para a mãe que deixou o pai, não deixou não. Só a mãe. Exato. Mas às vezes tá incutido assim em todo mundo, né? A gente já sempre tem um olhar mais pra mãe que tá tomando cerveja. Agora, aquele tanto de pai que fica no bar sem ter uma mulher lá. Porque você pode olhar passar, né? E com um filho recém-nascido em Exato. casa. Nossa, né? isso, E a mulher disso. sozinha às vezes, né? Então, eu sempre falei muito sobre essas coisas que chocam mesmo a sociedade, que não é falado. Não que eu encorajava a mulher a fazer isso, porque eu estudava, eu via os artigos científicos, eu perguntava às pessoas que tinham mais entendimento. Então, eu repassava isso de uma forma mais leve, né? Não para encorajar a mulher a beber, mas dizer que a gente também existe, a gente é viva. E não vai ser uma cerveja que vai alcoolizar o meu bebê. Acho que tudo com responsabilidade, né? Você tem... E pode fazer, tem possibilidades. Então, eu sempre falei muito desse lado. Quando eu falo de maternidade imperfeita, eu falo que a mãe, ela também precisa se priorizar em algumas horas. E que a gente, como mãe, nem sempre consegue fazer tudo certo. Não, mas que certo. Tem o certo, existe o certo. A gente... É porque é um olhar de julgamento quando uma mãe perde a paciência com o filho. Para de fazer isso agora! Nossa, você não precisa gritar com seu filho, olha lá, ele tá gritando, tá fazendo pirraça. Mas ninguém viu o contexto dali, o que ela passou pra ter chegado até ali. Você já falou e a mesma coisa. Como que tá a cabeça daquela mãe? Então, eu sempre expus muito isso. Aí eu desabafava, eu falava, gente, eu não tô aguentando mais, tô no meu limite. E seu marido embarca, né? Sim, meu marido embarca, ele trabalha na Schlumberger, que é uma empresa também de óleo e gás, e ele não tem uma escala fixa. Então, exato. Simples assim. Às vezes ele fica 20, aí na pandemia ficava 28, quando eu descobri a gravidez de Martim, ficou 5 dias em casa. Eu não sei nem como eu fiz filho. Isso que tem que ser pra ser mesmo, né? Eu falei assim, num descuido foi. Eu falei assim, era pra ser. Então, até nisso, eu acho que as mulheres também se sentem acolhidas. E eu coloco várias situações no meu dia a dia que acontecem e ninguém fala, Você entendeu? tava falando negócio de hemorroida, teve uma mãe que falou assim, ô Luísa, meu parto foi lindo, mas... Cocô no parto, a hemorroida, eu sempre falei disso. Ela falou, meu parto foi lindo, mas o meu cu, meu Jesus, meu cu tá ardendo demais da conta. Ninguém me contou que o cu ia arder, parece que ele saiu pelo meu cu. Aí eu fiquei rindo dela, mas eu ria tanto. Mas engraçado que eu acho que minha hemorroida me ajudou, porque eu não senti nada lá. Todo mundo me perguntava depois, e a hemorroida? Gente, sumiu. Entrou e ela some. Mas Tem muita mulher que reclama do ânus, né? Sim. Fala, cara, ela falou, saiu do meu Eu não senti cu, nada no ânus. Não senti nada. Mas é a coragem de mostrar assim, gente, tem uma realidade, hemorroida, a né? vida real. É. E agora, é o contrafluxo. Na época que você estava parida, tava uma famosinha colocando foto daquela barriga chapada do Nossa, pós-parto. eu ficava assim, meu Deus. E assim, eu falo, Depressivo. gente, é depressivo. Aquilo é tão mesmo. deprimente. É, eu né? já reviro os olhos, assim. Não que ela não tenha direito de estar maravilhosa. Acho que a gente tem que pautar isso. Não que ela tenha direito de estar maravilhosa, mas a realidade de cada mãe é individual. Cada mãe tem seus limites, cada mãe tem seu pensamento, cada mãe tem uma E prioridade. a a Exato. grande maioria, eu falo assim, gente, o seu filho nasce, você perde a dignidade. Esquece a dignidade. Seus peitos vão sair pela tangente. Sim. Você vai ficar cheio de Tem gordurinha. Seus cabelos, seu bafo, seu sovaco vai feder. Não é, Aline? Porque CCzão, uma amamentação da CC, gente. Oi. gente, então eu não sabia. Você Falei sabe muito Olha também. só, médica, não sabia. Eu só sabia que eu ficava cezuda pós ter filho. Eu falava, gente, eu fico Por CC. quê, né? Meu Deus. Aí um dia a Aline E a gente não postou consegue tomar banho direito, né? alguma coisa que eu falei, Bola de fogo. eu não sabia que dava CC, eu não Muito sabia que CC. dava CC. Eu só sabia Muito. que eu ficava CCzuda. Eu achava que era só você. Eu achava que eu era uma solidão no CC. Aí minha prima teve neném agora e falou, Luísa, eu tô num CC. Eu falei, é assim mesmo. Vai passar. Dá CC.
Você imagina uma mulher vendo uma outra chapada, ela vai imaginar que ela tá que a outra também tá com CC? É muito individual. Eu costumo falar muito... A realidade da Virgínia não é a minha realidade, então eu não tem como eu me comparar. Então, se aquilo me faz mal, eu gosto de ver a minha realidade ali, de ficar próxima com a minha realidade. Mas não que ela não tenha direito, entendeu? De ficar e de ser. Eu acho o máximo, mas não é a minha realidade. É porque até a questão da inveja, né? A inveja é uma coisa que você cria na sua vida. casa. E a gente perpetua muito isso entre mulheres, assim, Exato. é quase que natural. Direto, assim, às vezes eu tô vendo uma amiga que é da mesma área bombar e não sei o que, aí eu já fico assim, mas também na minha... Aí eu falo, Aline, presta atenção. Cara, o mundo tá cheio de tanta gente merda fazendo sucesso e essa sua colega é muito boa. Bom, para né? de ser... Aí a hora que eu conserto e falo, será que isso é só porque ela é mulher? Aí eu olho e falo, É porque ela é mulher. Aí eu vejo assim, coloca que se fosse o fulano, amigo do seu marido, um super colega médico fazendo esse sucesso. E é uma coisa que a gente tá incutida, essa ideia. Então, assim como a gente romantiza, também a gente tende a depreciar mas a mulher. Mas mesmo a inveja é uma coisa que a gente cria, porque você não tá na vida daquela pessoa. Às vezes ela tá com a barriga chapada, fudida, igual a gente fala. Mentalmente. Às vezes é uma cobrança de algum contrato que ela tem com alguma empresa. Tem muita gente que acha que só porque eu sou pediatra... ela tá na merda por cumprir aquilo. É a mesma coisa, tanto pra você quanto pra mim, Ana. Tipo assim, você é nutricionista, seus filhos têm que comer, não pode comer uma coxinha. Nossa, meu mais velho é seletivo, eu passo um horror. Um monte de gente me julga. Nossa, seu filho não come isso? Eu falei, não come, ele é seletivo. Por quê? Você quer tratar? Pode tratar, porque eu não tô conseguindo... Sempre. E eu é assim, uai, filha de pediatra? Meu irmão falou assim... Pediatra também é perfeita, gente. Meu irmão falou assim, minhas filhas estavam com 2 algodão doce, uma em cada mão. Comendo algodão doce feliz da vida. Gente, corante, açúcar. Tudo errado. Aí comendo algodão doce. Meu irmão falou assim, se fosse a minha pediatra, eu visse que os filhos dela estão comendo algodão doce, talvez eu não iria levar em você. Eu falei, problema seu, que acha que o filho... Mas Luísa, uma vez, eu passeando na praia com as crianças, a Clarinha devia ter uns 3 anos e João uns 6. Aí a gente foi caminhando nos quiosques, chegou no quiosque, a gente queria um picolé. Aí, sei lá, que picolé que tinha lá, era aquele mais corante, ficou com a boca roxa 3 dias. 3 dias mesmo, que pra tirar aí aquilo, comprei o raio do picolé e vim caminhando na orla feliz da vida com eles no picolé. Uma paciente me tirou uma foto. Ai, meu Deus. Gente, juro por Deus. Paparazzi da maternidade maternidade perfeita. Eu cheguei no salão perfeita. naquela semana pra fazer a unha, ela estava mostrando a foto para todo mundo, me criticando. Falando que eu fazia, mulher. Que eu fazia uma deve ser mãe. Normalmente e que eu assim. fazia uma coisa no consultório e fazia outra na vida com meus filhos. Fala, não, porque eu dei um picolé pra eles na rua. Ai, gente. Surreal. Mas a gente é muito enraizado e aí isso. fica uma régua alta, né? E que eu não passo pras minhas meninas, e assim. ninguém vai chegar nessa régua, né? Ninguém. Eu acho que da Jéssica, eu achei muito legal essa coisa, porque assim, você, pra sociedade, pra muita gente, lacrou, né? Porque assim, teve um parto normal de um bebê grande. E antes amamentei em Tandem. Amamentou em tandem. Uma beça que eu via vários comentários. Então, eu acho que muita gente começava a olhar. Ele vai nascer com problema mental, vai nascer deficiente. Teve, na época teve. Eu entrava nas discussões lá pra socorrer e de falar, ela falava, minha obstetra, e pra gente colocar. E às vezes eu falava, gente, tá o link aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria falando que uma mulher grávida, ela pode amamentar outro filho. Isso não induz um parto prematuro. Mas assim, não é sobre a ciência, né? Mas é sobre como que as pessoas se acham no direito de lá. E ela ouvia mesmo, coisas cruéis, assim. A primeira ultrassom que eu fiz do Martim, ela disse, olha, você tá amamentando, você tem que parar agora, você vai matar seu filho. Era médica. Não, mas o médico assim, tem a pior raça. Por que eu vou matar meu filho? Porque você vai inibir o colostro e o colostro. Aí eu falei assim... Ai, moça. Você falou? Aí eu falei assim, eu tô tão cansada. Eu falei assim, nem nasceu e eu já tô tão cansada. Deixa pra próxima. Abstrai aí, seguimos. Então, assim, médicos e médicos também não... Tem essa coisa, tem desconhecimento, mas assim, o direito de dar foi isso que eu fui pra Aline. Ela foi casada, desmama.
Você vai ter que desmamar. Não tem como você continuar. Mas a minha filha só tem 6 meses, eu não quero parar de amamentar. Mas me explica, por quê? Aí explicava. Aí eu ia lá, lia. Chegava na próxima consulta. Mas eu vou ter colostro, ela vai receber o colostro. Por quê? Agora, se um botar a boca e o outro botar a outra boca, vai ser diferente? Eu não entendo, enfim. Então, assim, quebrei um tabu depois que eu falei também sobre amamentação em tandem, onde muitas mães que passaram pelo mesmo processo conseguiram continuar a amamentação por escolha delas, né? Inclusive isso, porque se a mulher também não quiser, você fala, você pode. Ela fala, eu não quero. Tudo bem, eu posso não quero. Exato, tem o contrário também. Eu não quero. Não quero, não sei lidar e etc. Mas eu tava tão tranquila que eu falei, ó, quando for pra parar, eu vou parar. Então, assim, e parei no momento que eu achei que deveria parar. Mas ele nasceu e você continuou amamentando. Eu amamentei Martim até 9 meses. Aí depois eu parei porque eu não consegui desmamar a Maia e eu já tava exausta. Imagina. Então eu parei a amamentação. Maternidade imperfeita, gente. Sempre imperfeita. Porque eu fui muito criticada também. Porque não, você tem que continuar a amamentação. Ele é só um bebê, coitado dele, desmama ela, se vira. O problema é seu. Falei assim, gente, a realidade é outra, né? E você ficava muito sozinha com eles, né? Exato, e eu não dormia, porque eu saía um do peito, entrava outro no peito, era peito pra cá, era peito pra lá, peito pra cá. Eu não aguentava mais, tive vários problemas também emocionais, aquilo me afetou muito. Então, você acha que você chegou a ter depressão? Eu não? tenho depressão, eu tô em processo de cura, na verdade, né? Eu tive uma depressão muito forte nesse processo de amamentação em tandem, lá quando o Martim tava com 6, 7 meses. É outra coisa que também é parte da maternidade imperfeita. As mães têm depressão, gente, pós-parto, tá? Isso acontece, é natural. Mas isso pode precisa... achar uma merda o que você tá vivendo de vez em quando. Gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa eu falar pra vocês, a gente acontece mesmo, puxar o pessoal pra realidade aqui, porque isso não é muito falado também, né? Não, a gente vai o episódio anterior foi disso. Falou bastante sobre isso. E não a gente frescura falou também, né? Não é frescura. Mas isso eu acho que é até o fato de você... Aí eu quero amamentar em tandem, que é a amamentação simultânea. E eu quero ter um parto normal após uma cesárea. E aí você consegue. E aí depois também já vem então agora você tem que acertar em tudo. Acho que as pessoas também já esperavam. Já que eu levantei tanto a bandeira da amamentação, então você vai parar agora? Sim, vou parar, porque eu não sou perfeita. Não é perfeição, na verdade. É porque, exato. Cara, eu sei o meu limite. Talvez a perfeição é saber seus limites, né? É porque tem muita militância na amamentação. E na tem maternidade, mães né, Jéssica, de forma geral. Verdade. Muita militância na maternidade. Eu acho que isso deixa a mulher muito... sabe, concentrada numa coisa que tem sempre que ser perfeita, exata, na régua do correta. outro, né? E no imaginário mesmo, assim, né? Você grita com seus filhos? Grito, cara! Grito! Pode falar palavrão. Grito, claro que eu grito. Perca a paciência, gente. Eu vou buscar a Maia na escola descalço, porque eu esqueci a sandália. Eu esqueci a sandália, tá tudo bem. Aí os pais todos esticam aqueles carrão parando na frente da escola, igual a mendiga de cabelo. Olha, e Martim gritando dentro do carro. Calma aí, gente, calma aí que eu vou pegar a Maia agora. E sai descalço sem sandália. Teve uma vez que eu fui de pijama, tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Mas então, se cada um julgasse mesmo, cada um tivesse sua liberdade, eu acho que as pessoas estariam até muito mais livres e menos depressão até, inclusive, assim. Cara, ok. Mas eu acho que isso também tem que ser o exercício de cada um, sabe? Saber seus limites também, né? Você não precisa ser mãe com um monte de criança berrando seu ouvido e tá lá linda, maravilhosa em todos os momentos. Não tem como, gente. Você muda, não dá. Doido. Não pode. Tá doido. Eu busco 3 em 3 escolas diferentes. Olha, igual uma louca, né? A logística. Isso já é doideira, né? Botar um em cada escola. Isso não é gente doida. Só pode ser. Não foi uma escolha, foi uma necessidade. E eu já chego pra buscar o último surtada, porque aí um já tá chorando, o outro já tá brigando, e que eu tô dando atenção. Primeiro já tá com fome. Primeiro já tá com fome, na logística toda. Aí eu chego, não falo com ninguém, vou falando, chama logo ela, por que você fechou a porta e não chamou a garota pra mim? E já começa aquele não sei o quê. Aí todo mundo me olha, tipo, tá tudo bem? Eu falei, tá, por quê? Aquela coisa, né?
Não, esses dias eu tava até falando que as meninas, elas vão brigando atrás, né? Você tá nessa mesma fase que eu, né? E aí eu falo, gente, por favor, eu começo calmo. Gente, por favor, gente, para, a gente gente. começa Aí assim. eu começo, não, tentar distrair. Aí eu tento distrair. Aí no final eu já tô assim, gente, por favor, gente. Isso aí. Gente, para de chorar. Para de gritar. Ai, tudo que você sabe que não é pra fazer. Disciplina assim, positiva. Comunicação não violenta. Você já começa assim. Aí eu assim, eu começo no por favor, não sei o que, começa a gritar, depois eu já falo, gente, desculpa. Eu falo pros meus filhos. Eu não posso fazer isso, eu tô errada. Eu sou a mãe que mais peço desculpa na face da terra porque eu não sou perfeita, literalmente. Eu chego, filha, a mamãe não tinha que ter gritado. Mamãe não tinha que ter falado desse jeito com você. A mamãe tá super errada. Mas eu acho tão importante também a gente trazer esse diálogo, sabe? Que às vezes quando eu perco paciência com eles, eu falo, viu, eu também não sei lidar com meus sentimentos às vezes. Eu falo muito, eu erro, igual você, igual seu pai, eu erro muito, mas a mamãe tá sempre tentando acertar. Aí ela, eu sei, mamãe. É porque a sua fase, você tá na fase ainda de muito choro. Muito choro. E o choro, ele meio que desconcerta, eu não sei você, mas o choro me deixa... irritada. Assim, eu sei que eu não posso mandar parar de chorar, mas tem hora que eu não aguento mais. O choro tá uma hora chorando. Por favor, Rafinha, fala, porque a Rafinha que chora mais. Rafinha, pelo amor de Deus, fala, respira. Ou então sai de perto de mim, faz qualquer coisa, eu não tô vai chorar aguentando. em outro lugar, depois você volta pra gente conversar. A gente não aguenta o adulto chorando, por que a gente vai aguentar a criança chorando? É difícil, não é fácil. Não é todo dia que você fala assim, chora, pode chorar, eu também não, e tô quando a gente tem chorar, mais eu um choro. filho, às vezes um para de chorar, o outro começa. Nossa, Jesus, eu só Aí sei. o outro para, o outro começa. E às vezes não Aí aceita o volta. colo. Se curiosidade. chorar, você quer um colinho, parar de chorar no colinho, tá tudo certo. Mas às vezes tem hora que a criança também não quer aceitar o seu colo. Não, é um Não tem isso. caos. Vai pro colo e continua chorando. Mas o você deve Martim, meu colo ele chorando. taca tudo que tiver na sua frente. Eu só assisto de E dura camarote, né? O que eu vejo. Você vê ali. Mas o que eu vejo é o seguinte: tem muito a ver com o que a gente tá passando no dia a dia. Por exemplo, você tá trabalhando muito, se eu tô muito no WhatsApp Exato. respondendo mensagem e tem uma demanda delas de grito lá atrás ou de choro, como eu tô, a minha atenção tá aqui, a minha reação é de... Se eu tiver mais plena pra eles, ou menos cansada, ou mais dormida... Tudo flui, é incrível. Eu falo, gente, vamos Eu fazer falo que na primeira semana que meu marido embarca... Tá é uma ótimo. semana, nossa, top. Não gritei, não perdi a paciência. Vizinho nenhum chamou o conselho tutelar. Tá tudo sob controle. Chega na sexta. Ontem, por exemplo, o Martim fez a sala de piscina. Eu cheguei... Eu fui no banheiro tirar a Maia da banheira. Quando eu cheguei, ele pegou a garrafa que tava em cima da mesa e a outra garrafa que tava em cima da mesa, juntou, fez uma pista de água na sala. E eu falei assim, eu vou perder a paciência, eu tô perdendo. Martim, pelo amor de Deus, eu tô cansada. E falei com ele como se ele entendesse, né? Ele ficava assim... E aquilo ia me subindo. Eu falei assim, não tem jeito Eu mesmo, vou rir. né? Aí que eu falo do bom humor. Aí eu fui e falei assim, eu vou pegar o pano. Aí eu fiquei rindo e olhando pra cara Aí dele. você fala, vou pegar uma dose de voz. Eu sou dessas. Eu sou dessas. Sexta-feira tem aquele vinhozinho ali. Eu já tô cuidando das crianças, dando banho. A taça. Mas como que esses Tranquilona. momentos são de, tipo, maternidade muito solitária às vezes, né? muito. Porque eu fico vendo, assim, a hora que vocês falam desses momentos, eu falo, cara, e onde que tá o pai nesse momento? trabalhando, Né? Todo mundo aqui, ó, cadê Então o o pai pai? não tem essas angústias, né? Então eu fico, Sabe, mas pai nenhum tranca a revolta. filha no carro. Vê se Já vo- aconteceu com você? nunca, lógico, ele não leva. Tranquei Vê minha se filha vocês, no carro. alguma de vocês Trancou, tem tranquei isso. ela no carro. Por que o pai não deixa o filho trancado? Porque não é ele que leva. Gente, ela tava com a chave do carro na mão. Já tranquei também. Já fiz isso. Aí eu não sei o que aconteceu, acionou o negócio, travou tudo. Ela com a chave na mão e dentro do carro. Eu também fiz isso. Eu comecei a gritar. Aí que foi o descontrole na frente da academia. Chegou a 50 pessoas. Aí todo mundo...
Eu fiz isso. Ela vai morrer, tá muito calor. Quebra o vidro, eu vou quebrar essa porra. E a Maia lá comendo biscoito. Né? Aí a outra mãe chegou assim, eu te entendo. Já passei. Mas olha pra ela tá bem. Olha, ela tá bem. E eu ligando pro Alan, que tava com o Martim, tinha um mês em casa. E eu fui com ela pra ela fazer um balezinho. Tava na pandemia, aquela coisa que nós trancamos em casa. Aí, eu tenho que ir mais açúcar. Tá, amor, eu vou pedir alguém pra levar a chave e reserva. Caralho, você não tá entendendo que eu tranquei mais dentro de casa. Que lá é o contrário, é um equilíbrio, né? Eu sou meio loucona e ele já é mais... Lá em casa também. Já é lá mais... Em casa também. Você vai continuar falando assim, porque você tem que resolver. Alguém vai resolver por você? Então a chave tá indo aí. Aí eu falei assim, então tá bom. Não adianta não, eu quebrei o filtro. Você quebrou? Você quebrou? Não, o meu, sabe o que a Manu fez? Você quebrou? Quebrei. A Manu fez assim. Gente, 15 minutos não chegava a chave. Eu moro a 10 minutos da academia, eu já tava agoniada. Meu Deus. Aí eu chego O meu, chega pra você acredita que ela apertou? Eu aperto o botãozinho, aperto o botãozinho. Mas a lei de Murphy foi tanta que ela jogou a chave longe. A chave caiu nem sei pra onde. Ela jogou assim a chave longe, brincando. A Manu continuou com a chavezinha. Eu grávida da Rafa. Ela tinha 1 ano e 2... 1 ano e 7. A minha também tinha 1 ano e 8, 1 ano e 9, assim. Aí Manu, aperta o botãozinho. Ela, apertou. Gente, então o seu foi menos pior. Menos pior do que o seu, Eu quebrei né? o vidro, eu fui. Tem vários relatos, gente, de Eu mãe vi perfeita. também. Aliás... Acontece muito. Tá tudo bem, gente. Mas você tinha amigas assim, que eram assim, de boa, de esquecer o julgamento e falar, eu fiz isso mesmo, e foi... Ou você não tinha pudor Você de que falar. desenvolveu isso. Cara, eu acho que eu nunca tive pudor, porque era uma coisa assim tão desesperadora pra mim. Eu precisava... Pôr pra fora, né? Eu vi aquelas pessoas tão focadas na maternidade, aquela coisa tão maravilhosa, aquele negócio tão assim... É claro que é maravilhoso. Que aqui não é assim, né? Não, é maravilhoso. Eu amo ser mãe, eu não trocaria nada por esse mundo. E o legal é essa imperfeição, Mas, gente, tem uns buracos lá embaixo, tem uns negócios muito ruins, tem umas Muito paradas louco, que né? te desestabiliza. E eu falo, quem é mãe hoje, que gera um bebê e que não tem um emocional bom, gente, surta. Não consegue. Tem atos que não quer ter. Acontece vários tipos de depressão. Eu lembro que quando a minha melhor amiga teve o filho dela, ela também teve depressão pós-parto logo depois de 1 mês que ele nasceu. Ela falava assim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu peguei o meu bebê, olhei pra ele e sacudi ele assim. Porque ele não parava de chorar. Eu tô me sentindo muito mal. Aquilo parece que... Porque não pode sentir a raiva do bebê, não né? Pode. Não pode sentir raiva do bebê não chorando. Não pode falar também que você sentiu raiva do bebê, não porque pode. você é uma péssima mãe. Exatamente. E aí você Mas se a gente sente raiva do nosso bebê, gente. A gente tem vontade de pegar e torcer. Várias vezes eu falo E vai crescendo, a gente continua sentindo. Existe. Gente, eu chega perto da adolescência, piora um pouco. Minha prima falou, Luiz, você não sabe o que é adolescência. Ai, gente, eu tô com muito medo, sabia? Da adolescência. Eu também. O João tá naquela fase transitória, né? Ele tá com 9 anos. Nem chegou, a sua tá bem longe. Ai, muito. Bem distante. Ainda é um crianção, óbvio, porque ele é criança ainda, mas já tá dando uns sinais de que tem algumas coisas mudando. Aí eu olho pra ele tendo algumas atitudes e eu falo, Senhor, me dá força. Dá força. Porque se na adolescência for pior do que isso, eu não sei se eu vou aguentar. É isso aí que a gente pensa. Até que ponto eu vou aguentar? Mas a mãe sempre se reinventa, é incrível. A gente surta num dia, no outro dia a gente tá lá de novo. E sempre se reinventando, sempre tentando. Eu li esses dias uma crônica que é muito legal, assim. O filho é o que te... Não tem nenhum amor na vida que te dê coragem de continuar tanto quanto o filho, né? Exatamente. E assim, isso é muito lindo, né? Assim, é engraçado, assim. Porque eu falo pro meu filho. Essa doideira de eu falar assim, para todo mundo, para, não sei o quê. Aí quer apertar a criança. Desculpa, eu tô fazendo errado. Eu vou te ajudar com uma tática que eu arrumei pra essas brigas. Porque agora o Felipe tá maior, eu tive que sair. Antes ele tava no meio, tava maravilhoso. Porque ele tava um bebê conforto no meio dos dois. Aí os dois mais velhos brigam o dia inteiro, não pode encostar no outro. outro. Então o segredo é ter 3. Só que agora ele cresceu, precisou mudar de cadeirinha e o meu carro é muito pequeno e fica muito apertado lá atrás. O João não tava cabendo com ele no meio, no canto. Aí eu tive que botar
o Felipe no canto, que aí a cadeirinha fica um pouquinho fora do banco e dá mais espaço, mas com isso ele fica do lado da Ana Clara. Aí todos os passeios de carro são infernais. Aí o que eu faço agora? Quando começa a confusão, eu falo 1, 2, 3, 4 vezes que eu tô me exaltando, eu ligo o som nas alturas, chega a tremer o vidro. Aí eles não conseguem falar. Aí eles param de brigar. Aí quando eles param de brigar, eu diminuo de novo. Ô mãe, o que aconteceu com esse som? Eu não sei, gente. Você viu o que aconteceu? Não ficou insuportável, né? Aqui, mas sabe o que é? Olha a briga. Ô mãe, ô Rafinha, ô Manu, você não olha pela minha janela. Pô, a criança vai ter que ficar virada. Olha a briga. E daí surge um turbilhão. Eu falo, gente, não olha pela janela. Você tá respirando meu ar. Como que o outro briga pelo respiro do ar do outro? Mas eu falo, não tô acreditando. Criança, eles brigam por exatamente tudo. E aí, uma coisa que eu achei legal, que eu li falou. também, é tipo assim, eles ficam 24 horas juntos, né? A gente não fica 24 horas juntos. Os meus não ficam, porque a taxa de cada um fica numa escola. Acho que de repente isso tá ajudando. Mas é muito junto mesmo. Mas mesmo assim, ainda é muito junto. Ainda é muito junto. Dá realmente... Só que a gente que tem que estar preparada, eu acho. Não sei, então eu botando a maternidade perfeita da mãe que não... Não, eu acho que tem as duas vias, momentos, né? A gente tem que se preparar, porque eu acho que quando você... Hoje em dia a gente tá vivendo uma nova era, eu acho, né? Uma era de formação de mulheres mais informadas e mais preparadas. Claro que tem essas Mas exceções. eu acho que isso também tá surtando muito mais. Tá surtando, isso que eu ia falar. Eu ia deixar um ponto bem importante. A gente tá vivendo uma era de educação positiva, daquela coisa que eu lia muito pra essa linha, só que depois eu falei assim, gente, quando eu não sou, quando eu não tenho a educação positiva em casa, eu tô me sentindo mal. Que isso? Até que ponto isso faz bem? Será que não ser 100%, ter uma educação sempre positiva é tão ruim assim? Será que é porque a gente é imperfeito? Não tem como. Não tem como a gente manter aquela linha calma e tranquila de que eu vou te escutar, eu vou baixar a voz, eu vou ficar no seu nível pra você entender o que eu tô falando, tá tudo bem. Aquele caos, você lá, Buda, Deus. Não tem como, gente. É explosão. Pelo amor de Deus. Não, isso, Buda, Deus é lindo, é quando assim, quando você teve um autocuidado no dia, quando você conseguiu às vezes na primeira briga do dia você consegue, já no final do dia você já tá exausto. Eu vi esses dias nessas páginas de disciplina positiva alguém falando a Xuxa sempre foi inclusiva, vocês viram? Que é bonitinho, né? A Sasha virou estilista e atribuindo isso a como a mãe acreditava nela, que a mãe ia fazer um show e falou, filha, qual roupa que eu vou? E aí a filha falava, e eu falo, gente, mas é muito fácil você ser um bom educador numa situação. Ela tinha que escolher uma roupa, um figurino pra fazer um show. Nossa, que gostosinho, né? Você vê que como é individual. Mas mesmo assim, cara, mas assim, nessas situações em que o bem-estar do bebê tá garantido, que você tem um momento de prazer, com certeza, a mãe, quando tá de férias, ela é muito mais positiva, educação consciente, paciente do que com a vida real, do que um bebê pra tirar do banho, o marido embarcado 28 dias. Eu falei sobrecarga. Eu não sei como eu cheguei aqui hoje. Eu fui buscar sério. Até eu fiquei preocupada. Eu não sei como eu cheguei aqui hoje. Eu trabalho numa empresa e hoje teve um derramamento ambiental numa sonda, deu uma merda do cacete. E eu fiquei envolvida com isso o dia inteiro. E depois eu fui pra casa, eu tive que trabalhar de casa com Maia dando febre, porque eu tava com infecção urinária, tá no antibiótico, mas a febre retornou depois de 6 dias. E eu falando nas reuniões, e ela, mamãe, eu quero ir pra praia, eu quero ir pra casa da vovó. E aquela correria, tem de telefone, pega isso, pega aquilo, o outro. E eu tenho rede de apoio. E é difícil pra caramba. A mínima rede de apoio que eu tenho, eu dou muito valor. E eu fico imaginando a mãe que não tem rede de apoio e ainda tem esse tabu de ser perfeita. Vai pra caralho. Não tem problema, pode continuar. E o problema é que o tabu, assim, vai existir sempre uma régua social. Exato. Só que as pessoas estão de fora. O que não pode ter é a régua de você mesma, né? Assim, acho que é você ser generosa. Isso é o mais importante. E acreditar que a mãe vai ter o sentimento, ou melhor, a maior prova de amor é você entender que o amor de mãe, ele é imperfeito como o amor que você tem pelo
pelo seu marido, né? Você também não gosta quando Na ele vem verdade, com bafo e eu te acho que trata mal. Mas eu acho que a Exato. imperfeição é a gente achar que tem que ser num molde só. E cada um tem seu Seu jeitinho jeito. de tratar, de cuidar. É muito peculiar. Tem coisas que eu vou acreditar na minha educação que você acha uma merda. E não tem jeito. Aí a rede social é isso que dá merda. Esse conflito. Porque aí você Porque- compara com a outra. Porque você compara com um pedacinho da vida Coisas- dela, E né? não tem como comparar, porque é individual. E aí é o que É um eu falo da fragmento, inveja. né? Às vezes é até a Xuxa. A Xuxa às vezes tá numa merda lá de Sem responsabilidade. marido, sem Ferrada pai. emocionalmente. Ah, ok, ela é a Xuxa, ela tem rede de apoio, não sei o quê. Você sabe se ela tá querendo ir pra esse programa que ela foi, que a filha arrumou a roupa? Às vezes ela não tá nem querendo ir, ela só queria deitar na cama. Então cada um tem seus sentimentos e seus problemas. E pro bom Ser e pro humano mal caga, também. faz xixi. E, por exemplo, eu tem via problema. muito a Jéssica sendo criticada pela exposição de coisas que ela mesma se criticava. Exato. Exato. E é engraçado. Isso que eu ia falar. Aí parece que vinha alguém na ferida. Vai lá e aperta aqui, É. ó. Tô te mostrando que você falava que agora você também tá criticando. Então não é nem a comparação só do bom, a comparação pro ruim Pro também. ruim? É. Não, com certeza. Tem as duas vias, né? E assim, quanto mais eu amadureço, mais eu simplifico as coisas, assim. Eu também. Você também? Muito. Assim, primeiro, Pra mim é você- simplicidade. Coisas fáceis, simples, não complico nada. Porque é tão já complicado. Não complicado, mas já é tão exaustivo. Vou complicar mais pra quê, não gente? é, gente? E depois que eu tive o Martim, então... Ai, quer comer? Vai comer. Ih, tá bom. Se eu tiver 5 minutos de paz, tá Tá ótimo. tudo certo, né? É claro que a gente tem Uma leve rotina, né? Mas foda-se sair da rotina. Não tem problema. Foda-se você sair e deixar a casa toda zoneada. Não, Ai, zoneada. foda-se, gente. A minha casa fica Esse tão negócio zoneada de que que me faz tudo perguntar. tudo certinho, tudo, meu Deus do céu. Eu era muito assim, eu tava ficando doente. Eu parei de redes sociais porque há 12 dias atrás eu tive um mini AVC isquêmico. O meu corpo parou de reagir. Eu fiquei com o lado esquerdo todo imobilizado. Eu tô fazendo fisioterapia até agora porque o meu quadril não gira. Então, assim, até que ponto as coisas... realmente eu posso abraçar tudo, realmente tem que ser tudo no meu controle. Porque rede ser sempre social é outro perfeito. engano, né? É outro engano. Porque Ao mesmo tempo que te alivia, te sufoca, te prende. É. Porque te criam Aí depois você fica né? assim, nossa, mas tem tantas pessoas que eu ajudei e ajudo, tem tanta gente. Mas foca em você, foca no que te faz bem. Você tem que estar bem pra ajudar, pra né? ajudar. E eu Agora falo não isso é o não momento. só comigo, com rede social, porque eu nem me considero influência. Aquilo pra mim era É um hobby. é um hobby, era um prazer pra mim fazer. Mas até que ponto você quer controlar tudo? Você quer trabalhar fora, você quer ter rede social, você quer fazer mestrado, doutorado, você quer cuidar dos filhos, você quer focar na sua carreira. É muita coisa. É muita coisa pra dar conta. Então, assim, a gente... Eu não- falei com Jéssica que depois que... Se eu fosse ela e tivesse um VBAC, depois de um bebê de 1 aninho, que nasceu com aquele peso, com aquela placenta, com aquele parto, eu ia falar, gente, minha missão do mundo já foi Já cumprida. acabei, entendeu? Agora eu já amamentei estando grávida. O que vier daqui pra frente é lucro. Gente, eu falo, gente, a gente pariu, gente. Quem teve cesárea, quem teve parto normal, gente, depois daí, ó. Ainda mais ser mãe. Eu falo que criar seres humanos é o maior desafio de uma mulher e de um homem. É um desafio muito grande você educar uma pessoa. É É uma difícil. responsabilidade muito grande. E se a gente tornar isso engessado, uma coisa... Ah, não, tem que ser leve. muito A gente deixava demais. falando, precisa, Mas né? é difícil precisa manter trazer leveza. isso. Muito é difícil. Porque são muitas responsabilidades. Vou dar É muitas É sobrecarga responsabilidades. materna, E né? Não é é muito sobre cultural ela. e a sociedade não enxerga muito bem isso ainda. Por exemplo, dando um exemplo, lá na família do Diego, a mãe dele que trabalha. E ela fala assim, nossa, foi muito difícil. Não que o meu sogro não trabalhasse, mas ele trabalhava meio período. O que já era pra época diferente. Já e era bem... E ela carrega isso como ela ter trabalhado com muito peso, sabe? Tipo, que ela que trabalhou muito e não sei o que, nananã. E aí, contando até uma história, assim, teve uma vez que eles subiram pra casa e aí deitaram. Aí falou, gente, cadê o Diego? O Diego ficou dormindo dentro do carro, eles esqueceram. Essas Acontece. coisas assim, né? Nossa, Tipo, é tão bom ouvir, né? A criança ela cai da esquece. cama, gente, já pra avisar, tá?
acontece, você pode colocar milhões de barreiras, mas vai acontecer dela cair da cama. Se não aconteceu, nossa, ótimo. Isso é muito bom. Mas muito importante. isso não acontecer. É muito difícil. É quando me ligam assim, caiu da cama. Eu falo, não, tá normal, é dentro do padrão mesmo, cair da cama. Depende de uma família monitora. Martim bebeu detergente. Esses dias tá eu ligando lá pro desintox pra saber o que eu faço com essa criança. Não, é muito complicado. E é cobrança por todos lá. Deles com a gente, porque eles cobram algumas coisas da gente. Os filhos, né? Os filhos. Quanto maior, cobra pra caceta. Cobra pra caceta. É. Ai, meu Então Deus. não vai Ai, meu ficando Deus. mais fácil. Não. Eu falo pro Algumas Vinícius, coisas, sim. As demandas físicas, sim. E você dorme mais, blá, blá, blá. Mas acho que a mulher já tem uma autoafirmação, né? Ela já Mas- sabe que ela é capaz de dar conta. Mas assim, a sua presença vai se tornando cada vez mais, Mais falada, necessária, talvez, e mais né? Porque às vezes necessário, com o eu bebê acho. não fala, a gente ignora. Exato. Mas assim, a criança mais velha, ela fala, mãe, você não tá presente. Mãe. Você não tá prestando Você não- Eu atenção. fico Mãe. até assustada quando a Maia às vezes fala, você vai trabalhar de novo? Olha, sabe aquela carinha assim, nossa, você trabalha muito na empresa vermelha. Aí esse dia eu tive pra buscar o meu mais velho, aí a professora me chamou, Ana, eu queria falar com você, assim, meio com uma cara de... Ai, os professores. Cheio de Aí eu já Oi, respirei fundo. professores. Aí ela, não, porque o João esqueceu de fazer 3 atividades essa semana. Eu falei, 3 de quantas? Aí, Eu quero que quantifique agora na minha mesa, por favor. aí ela, como Bota na assim? planilha. Eu falei, quantas atividades tiveram na semana de dever de casa? Aí ela, não sei, Ana, mas vamos tomar uma média de pelo menos 2 por dia? Aí eu falei, ele esqueceu 3? De 15, 3 então. números? Ah, tá bom, foi pouco. Aí ela ficou me olhando assim, Entendeu nada. não entendeu nada. Aí ela, você não confere com ele? Aí eu falei, confiro. E por que passou esses 3? Eu falei, não passa nada na sua vida? Mas gente, entendeu? É isso. Porque eu com 3 crianças passou só 3 atividades, tô achando maravilhoso. Ele ficou menos inteligente por isso? Ai, eu sou a Aí mãe ela, que esquece "Não." das coisas, Ai, esquece minha de levar filha, brinquedo esses- quando é dia de Ah, também, brinquedo. Nossa, Fantasia, gente. dia da fantasia, não vai fantasiada. A Ai, Rafinha gente. não vai fantasiada. Eu esqueci lá na... 7 de setembro, eu esqueci da blusa do Brasil. Mas aí vai de fantasia. Vai de fantasia. Quando Deixa eu dia da contar pra fantasia, vocês, nada. gente. Tudo bem. 8h15. Lá na escola das meninas tem um negócio de lanche comunitário. Um pai leva por mês o lanche. Você esqueceu? Por que 8h15, Luísa? Gente, eu nem deixei falo, as meninas porque- na escola. Aí muitas vezes eu faço Uma isso. vez Deixa no elas na mês. escola e vou pra casa só pra tomar um café. Só pra que tá paz. Eu aqui. paro o carro, cara, e fico ouvindo música só pra ter paz. Foda-se, mano. Eu fico 1 hora lá, olhando pra cima, pensando na morte da bezerra. Foda-se, mano. Então, às vezes eu deixava, o Diego levava as meninas na escola e antes de eu ir pro hospital eu ficava 1 hora deitada na Isso cama. aí. Mas deitada assim, gente. Às vezes olha eu só, sento vou no fazer vaso, eu fico- Nada, né? Só curtindo. a cama, Eu juro. fico em posição fetal. Aí, mas esse dia a professora falou, Luísa, aconteceu alguma coisa com a Rafa, né? Então, hoje é o lanche comunitário da Rafa. Eu, o quê? Tem que estar aqui, tipo, ela mandou 8h10. Tem que estar aqui 8h20. Eu falei, 8h20 não vai dar. E o que é o lanche? Não sabia nem que era o lanche. O que é o Eu sou dessas professoras, um suco de desculpa. abacaxi, uma manga e eu, graças a Deus, era um bolo de milho. Aí o Diego foi... Aí eu fui todo mundo. O Diego foi buscar um bolo. Aí a moça que trabalha lá em casa, a Emilson, fez o suco e eu cortei manga. Cortei 5 mangas. Se querer, aí eu tinha outra fruta pra você. Não podia ser banana. Gente, no dia do Natal, Logo todo mundo com manga. presente, mas sem presente. No dia do Natal. É, o Papai Noel entregando pra todo mundo, mas o Papai Noel aqui... Chegava 2 horas da tarde. Mãe, você esqueceu o presente da Maia, ela tá aqui chorando porque... Aí eu, presente pra quê, gente? Presente. O Natal hoje vai ter entrega. Saí correndo igual uma doida. Peguei a primeira boneca que eu vi. Já tinha todo mundo, a escola deu um jeitinho, né? Mas já tinha todo mundo recebido presente. Aí eu cheguei lá, eu sou o seu presente. Essa mulher não tem jeito, cara. Então, sobre isso, eu sou a master. Esses dias eu tava no consultório e ele falou assim, Luísa, só a Rafa não foi no aniversário do amiguinho. Gente, eu esqueci. E a gente tava com isso, Ai, né? gente. Na última gravação do podcast. Eu só falo pra Clarinha Maia não nem se foi. animar. Não, Não se é. anima, não cria Eu expectativas, falo, porque pode não, eu já acontecer tô de eu tranquila. esquecer. Se você não ficar, mamãe, aniversário, eu não vou lembrar.
Não, e detalhe, aquele dia a gente saiu da gravação, cheguei, tava sem luz no bairro. Aí meu marido, vamos no tal do aniversário que lá deve ter luz. Essa é a solução. Inventamos o Mar do Norte. Então você não foi pra agradar as crianças. Eu não ia. Aí, chegando lá, ela... E tá Mãe. tudo bem também, gente. Eu vou, às vezes, pra dar um Jéssica, descanso na ela- cabeça. Depois de uma missão, ela virou... Mãe, não tô gostando dessa festa não, vamos embora. Aí eu falei, Ai. espera pelo menos carregar o celular. Por favor. E tá Mãe tudo do bem resto. também. A gente também tem nossas Eu já li necessidades, um texto gente. que fala assim, como é que você dá conta de tudo? Eu boto cada dia uma coisa debaixo do tapete. E é real, né? Eu faço tudo cagado. Mas as coisas importantes, né? As coisas importantes ficam, né? Não, e eu acho de tudo a gente tem uma lição. Igual essa questão do dever, né? Eu chamei ele pra conversar, falei, meu filho, você tá numa idade que a gente já tem que começar a dividir essa responsabilidade. Ele, não, mãe. E ele é super responsável. Eu esqueci desses mesmo. E a gente olhou Pô, e três eu não vi, dever. você não viu. Eu ia ficar com raiva da Não. escola. Aí eu falei, não, filho, só tô te falando, assim, que não tem problema você esquecer, mas fez alguma diferença pra você? Vamos fazer essa reflexão junto? Fez alguma diferença pra você? Ele, não. Eu ainda tava entendendo a matéria e tal, e eu esqueci, você esqueceu, tá tudo bem. E foi assim, a gente tem que trazer eu outras sou desse reflexões tipo de mãe imperfeição, também. sabe? Pra Ai, ele saber que também que não vai dar conta de sufocação. tudo. O conflito com o mundo não pode virar um conflito dentro da casa. Não, Nossa. o Winnicott fala que a criança também ela cresce com o erro da mãe. A mãe não pode ser Isso. totalmente perfeita. Ela É, não pode não, e ser aquilo totalmente não Mas pode eu falo ser, pra amiga. mãe, fica quieta, que é sua culpa. Se eu tiro todos os cabelos do chão, o problema é seu. Agora engole. Agora você tá mais leve. Tá mais leve. Aquela casa que era areada. Que isso, vai limpar. Aquela cama, minha mãe só falta Perfeito. passar ferro de passar Gente. roupa em cima da cama. Não Mas pode, minha mãe hoje não é pode. outra. Hoje ela, com os netos, nossa casa fica Não, e as mães revirada. hoje, as avós, quando vão As acompanhar a avós. filha, falam assim, então não precisava passar no ferro as roupinhas A do minha bebê. mãe. Porque elas falam assim, poxa, eu fiz porque alguém me falou que tinha, se eu soubesse que não precisava. Será que E elas eu também... tentando explicar pra minha mãe, mãe, vou encostar em você. Já contaminou, não precisa perder tempo passando roupa. Cara, isso é verdade, cara. Eu lembro de quando eu já tava adolescente, a gente fez uma viagem e era coisa assim, como que essas coisas marcam. Eu falei disso um dia na terapia. Minha mãe botava a mala de todo mundo. Ela fazia a mala do meu pai, ela fazia a minha mala mãe do meu também. irmão. A minha Ela mãe fazia. também. E um dia a gente foi pra um lugar longe, que a gente passava um mês de férias. E quando eu cheguei. Só que eu já era adolescente, eu já Já usava podia um sutiãzinho. fazer. E eu lembro que abriram um carro, tiraram as malas, todo mundo chegando, era uma roça. E eu, adolescente, assim, minha Toda- mala não chegou. Ops! E aí, mãe, vão lá no carro. E aí foi abrir o carro. E eu lembro, minha mãe falou: não, tá aqui. Aí ela abriu, e aí eu lembro da cena dela conferindo, assim. Item por item. Não, dela abrindo o carro, e eu vi no olhar dela que ela chegou à conclusão assim: eu não esqueci. botei a mala. E eu lembro a que eu culpa era fiquei. só dela, né? Exatamente, eu lembro que eu fiquei nesse momento, assim, no impasse olhando, e ela começou a gargalhar. Ela gargalhou. Eu lembro, eu era muito. Eu devia ter uns 10 para 11 anos. Eu lembro dessa cena até hoje. Eu falei, cara, como isso foi tão bom. Porque naquela hora, eu falei, nossa, eu acho. Coitada da minha mãe, eu já tinha que botar minha mala no carro, eu tinha que fazer minha mala. E ao mesmo tempo. Então, assim, a Você fez imperfeição uma avaliação materna. Exato. Cara, me ensinou muita coisa. Tá tudo bem se der errado. Foi aquilo que ela me ensinou rindo, né? E exatamente, se a mãe for muito na régua, que criança vocês vão criar? A criança, ela vai crescer com essa expectativa de que E a ela gente cresce. tem Pode que ser. errar. A gente cresce, foi o que a gente falou. Foi a na nossa maternidade. geração, A talvez, nossa que geração. cresceu com essa mãe que dava conta de tudo e não Isso. mostrava E- imperfeição. E não reclamava, né? Mas é porque não podia. Mãe não pode reclamar, É. mãe não pode ter momentos sozinhas, mãe não pode ir pro Rock in Rio, mãe não pode trabalhar fora, mãe tem que ser mãe ali. E se mãe não pode maquiar, tá? Se a mãe estiver bonita, é porque ela não é uma mãe boa, não é uma mãe E perfeita. se ela for bem sucedida, ela não é uma. Ela deve. Não, se ela Só é bem. pensa nela. Os filhos, não. É Se ela sempre for bem assim. sucedida, você deve estar Eu errado. falo, não vá pela régua do outro. Se a mulher faz uma cesárea, não procurou informação. Você tem um parto normal, mas também arriscou.
não vá pela régua dos outros. É o que você quer pra você, né? O que você acha importante pra você. Mas isso passa muito pelo autoconhecimento. Exato. Isso que eu vejo, que a maternidade é você verdade. realmente conhecer quem é você antes de saber o que você quer pra Exato. aquele outro ser humano. É isso aí. Pra Você falou saber tudo. o que você vai oferecer e como você vai oferecer isso. E eu acho que o mais difícil até é você entender a necessidade do outro dentro do que... Porque você tem que casar, né? O que o outro precisa com o que você pode dar. É verdade. E às vezes essa matemática não é tão Não perfeita. entra. Aí são, de repente, as relações de mãe e filho que tem um pouquinho mais de conflito. Porque o que aquela criança precisa é um pouco diferente do que você tem pra dar. E as suas expectativas também são outras, né? Às vezes a gente se frustra por achar que a criança vai agir de uma forma e ela age de outra. É o filho criado na cabeça, né? Exato. Que a gente até E falou é uma isso. coisa que a gente tem que super desapegar, mas são fases que a gente vai vivendo e vai passando e vai... eu falo que a maternidade me evoluiu, assim, 100%. Eu sou outra mulher, eu sou outra pessoa. Eu gosto muito mais de mim, eu falo assim, eu gosto muito mais de mim hoje não do que que eu não era. gostava da Jéssica antes, não que eu não tenha vontade de fazer as coisas que eu fazia antes, mas eu me vejo, assim... muito melhor do que eu era. Então, assim, é uma eterna evolução. Porque a gente quebra tanto paradigmas, né? A gente quebra tantas coisas. E ser mãe é isso. A gente não tem como ficar 100% perfeito o tempo todo, linda quando o marido chega, disponível. Eu acho que é reduzir expectativa. Eu reduzi expectativa em muitas coisas na minha vida, não assim. horrorizar a maternidade, né? Mas mostrar que a gente tem nossos pontos fracos e pontos fortes, pontos bons, pontos ruins. E faz parte da vida. Da vida de qualquer ser humano e da mãe também. É importante frisar isso. Então eu falo para todas as meninas e amigas que querem ser mãe, veja o que você quer para você, se informe, vá atrás do que você acha que você vai ter dificuldade, porque às vezes a gente pode ler a Bíblia, mas quando a gente enfrenta a maternidade, é o que muitas amigas minhas falam, quando eu me vi mãe, aí que eu entendi. Até meu olho encheu d'água, que minha mãe lendo os meus textos, ela falou assim, eu tô lendo seus textos e assim, ela não sabia da sua baixa autoestima. Aí ela falou assim, eu fico me sentindo culpada. Cara, isso me vai contra mim, assim, de uma forma... Aí eu falei, mãe, cara, eu nunca senti falta de você. Eu sempre tive, assim, o colo da minha mãe era o meu melhor lugar da face da terra. Eu nunca senti falta de você, nunca teve brecha. Então, assim, você errou em quê? Você deu o que podia dar, do mesmo jeito que nossos filhos um dia vão sentar no podcast e vão falar isso pra gente. Porque como eu falo, a gente vai causar trauma. A gente vai causar trauma neles. Não tem jeito de você não causar trauma. Nisso, eu dei um passo pra trás, que eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo? A minha mãe tá falando que errou porque eu tô... Será que... Não, pera lá. Ela fez o que ela podia, como ela podia. Ela fez muito bem. E, assim, ser uma boa pessoa, a gente se hoje eu tô fazendo diferente, que bom, mas... não é? Ou se eu questiono tanto, é porque ela fez um ser humano muito top. Se hoje eu tô aqui, né, com esses pensamentos, com essa postura, é porque tem uma pessoa que me educou, né? Então, imperfeitamente, graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu falo assim, e a única se coisa não que ela fosse poderia ela... ter sido bem perfeita é na casa, né? Porque a mãe de antigamente tinha muita coisa com a casa sempre muito arrumada. Mas né? a gente não sei de pegou vocês, ainda, mas cada vez que nascemos eu a minha não. Minha mãe deixava a gente arriscar a parede. A minha também deixava, mas depois mas ela arrumava muito. Tinha um toque de limpeza. Eu falo pra ela que eu peguei um pouco do toque de limpeza eu não dela. peguei. E ela fica desesperada na minha casa, arrumando tudo. Eu falo, gente, no dia que você minha tá mãe aqui, também. eu não preciso nem chamar ninguém pra arrumar. Porque a minha mãe já sai casa lavando fica roupa. maravilhosa. Sai lavando roupa, varrendo tudo. Nossa, eu vou limpar. Eu falei, mãe, calma, esse toque eu tenho, mas aí o dom da culinária não veio. Não veio também de mim, não. Por isso eu tô me preparando. Com um homem que cozinha muito bem, entendeu? Então a gente faz aquele equilíbrio. Cara, e é tão bom, vocês não têm noção, porque só que eu já penso, não gosta nem da limpeza, também não gosta de cozinhar, eu falo, que mulher que eu sou, então, né? Não, porque se você consegue ser uma boa mãe assim, então eu acho que eu também consigo. Ai, sobre isso que você falou sobre a alimentação, será que você é uma mãe que cozinha? Não, cara, você não vai conseguir cozinhar, cara, não vai. A gente trabalha vai muito, ter dias que né? você vai dar só feijão e frango, tá tudo bem. Vai ter dias que você vai dar só ovo. E no dia você vai compensar. Ainda vai ter dias que você vai fazer um pratão, ele vai falar assim, não quero. Vai matar no fogão lá 2 horas e a criança não vai comer. Uma colher de arroz. É isso aí, tá tudo bem. A mãe que
que mostra que cozinha, é porque é muito individual, ela consegue fazer E às vezes é uma necessidade. Exatamente, tem prazer em fazer. Tem prazer em fazer. Às vezes as pessoas mostram uma maternidade muito perfeita, muito certinha, muito organizada, porque às vezes ela tá dentro dela, tá uma merda. E a gente só tá vendo ali o Instagramzão dela, lindo, maravilhoso, mostrando. Até hoje eu sou julgada porque eu congelo comida. Congelo, gente. Mas você tem que dar comida fresquinha, mas eu não consigo. A cara da Nutri pra você. Sempre eu não consigo. Então, às vezes, rola uma congelada. Às vezes lá em casa todo dia. Aí, então, é isso. E eu acho o bom da mulher que ela ela tem que fazer muita coisa e ela mostra que ela falha. Às vezes é o contrário, que é até patológico. É a mulher que quer acertar tanto, porque às vezes ela só se ocupa com a maternidade e ela acha que ser a boa mãe é ser a mãe perfeita. É até patológico. Da gente ver aquela mulher que fala, eu amamento exclusivo, eu faço não sei o que. Aí a gente já vê esses traços, né? Na psicanálise falam que a mãe boa é a mãe imperfeita, a mãe devotada, que faz exatamente o que dá, né? A devoção. Ela responde as demandas do bebê, mas ela não. Hoje, gente. Não é patológico. Eu fico até preocupada quando uma mulher tá mostrando, assim, que ela tá dando check em tudo, assim. A gente já acha que isso aí tá tendo algum prejuízo no desenvolvimento do bebê. Porque o bebê, pra você formar um humano, ele precisa aprender como que é o outro humano. E aí você tem que mostrar a sua humanidade. A sua realidade, né? O tal realidade. Me desculpa. Me desculpa. Diz, filha, eu erro. Eu falo muito pra minha filha. Eu falo assim, eu não posso fazer isso que eu fiz. Pro Martim agora eu também tô falando porque ele já entende, né? Quando eu brigo com ele, ele já fica assim, ó. Tem dias que ri, mas tem dias que ele olha assim, ele já entende. Eu falo assim, filha, eu erro. Eu vou brigar, às vezes eu vou falar mais alto. Mamãe erra e vai sempre pedir desculpa. E eu acho que cria um vínculo também com você seu filho. E ele vai entender que também tá tudo bem ele errar, né? E tem coisa que a gente tem que botar limite, né? Não dá pra falar, exato, né? Faz lá, tá? Tá tudo bem. Eu falo muito vai lá, taca a boca na parede. Se deixar, ele faz. Exatamente. Tem coisa que não tem jeito, gente. Tem coisa que não tem jeito, que vai vir a consequência. Naturalmente vai vir uma consequência. Se fosse um pagodão na maternidade, ia ser a gente foi feliz. Se a gente errar, foi tentando acertar. Minha mãe fala muito isso quando eu falo das coisas que eu estudo. Ela fala, nossa, eu te peço acho que toda mãe fala isso o resto da vida. Ela fala muito isso comigo. E engraçado, o seu pai chegou pra falar que ele se sente culpado por alguma coisa? Nunca. O meu marido não sente culpa. Nenhuma. Ele veio sem o modo culpa. Acho que todos os homens. gente? Cara, ele não sente culpa. Eu falo, nossa, eu tô muito culpada porque eu tô aqui dentro do quarto e as meninas estão lá vendo, tipo, YouTube. E eu lá, dentro do quarto, deixando o YouTube começou. Aí ele fala assim, mas por quê? Você tá precisando descansar? Tipo, ele não tá nem aí. Mas eu falo, mas a gente tem que ir lá interagir com elas, né? Em algum momento. Tem duas pessoas lá, entendeu? Uma coisa assim, é isso aí. Mas pra ele, tá tranquilo. Ele anda de bicicleta, chega da bicicleta cansado, almoça, deita e dorme, sendo que a semana inteira ele trabalhou. Tá tudo bem pra ele, assim, ele vai se dedicar às meninas ali em algum momento. Ele não sente culpa daquilo. Cara, se eu fizer um negócio desse, eu quase que morro na culpa. Mas é coisa de mãe, eu acho. É muito mãe. É muito mãe. É muito mãe. É igual quando eu brigo, às vezes, assim, que eu acho que eu extrapolei, passei do limite, falei coisas que não deveria falar pra criança, assim, tipo, pelo amor de Deus, você é muito enjoada. Eu não gosto de falar essas coisas. E quando eu me pego, no outro dia eu fico tão mal, aquele peso. Eu choro. Aí ligo de vídeo, me perdoa. A babá fica assim, meu Deus. E é tão bom quando vocês contam a falha, quando eu tenho amigas, ou quando os pacientes falam essas coisas pra mim no consultório, eu tipo assim, isso não é nada. E aí reconhecer a falha é muito bom, porque tira o peso. Nossa, uma vez a Manu era novinha, 4 anos, perde muito controle ainda, né? E ela bateu na babá, cara. Eu cheguei e a babá tava meio triste. E ela falou assim, ela deu um tapa na minha cara. Aquilo pra mim, porque tipo assim... Foi do sério, né? Cara, me tirou tão do sério que eu apertei
Sim, e assim, não tô falando isso, não é orgulho, não. Depois disso, depois que eu apertei, eu fui muito agressiva com ela, assim, não bati, coisa, mas assim... Mas tem coisas que é muito pior que bater. Eu ceguei, sabe, assim, tipo, não pode, não sei o que, porque... Virou o panda vermelho. Virei o panda vermelho, exatamente. Depois que eu fiz isso, cara, eu imediatamente fui pra cozinha, mas eu chorava. Mas eu me senti tão mal. Eu fiquei, tipo, uma semana... digerindo aquilo. Remoendo. Eu falei, cara, eu tenho um monstro dentro de mim. Eu sou horrível. O que eu fiz? Eu entro naquele negócio que vai me remoendo. Eu tô trabalhando e no nada eu penso... Ai, mas eu acho que a gente tem que trazer um pouco o equilíbrio que os nossos maridos trazem, assim. Exato. Sempre que eu tô me sentindo muito culpada por uma coisa, eu sempre penso na atitude que o meu marido tem. Teria naquela situação. Ele admite o erro dele, mas assim... Passou. Eu queria ser plena, assim. Mas ela também é assim. Eu queria ter essa plenitude. Assim, meu marido também é. Tanta tranquilidade, mas eu tenho exercitado muito isso. Assim, e é necessário. E ajuda muito a gente. Porque assim, você não fez aquilo por mal. Exato. Então você não tem que ficar se sentindo culpada também, né? Você perdeu o controle naquele momento, mas a gente também perde o controle. E olha quanto tempo a gente dedica na educação deles, no cuidado, que às vezes o pai não consegue por conta da rotina do trabalho, né? Trabalho marcado, não consegue se dedicar igual. E trabalha de muitas horas, né? E assim, acaba que... Então a gente vai perder mais paciência mais vezes, a gente vai... por estarmos juntos é igual a briga do irmão, que tá muito junto e vai brigar, né? O irmão que não briga é o que não tá junto, né? Mãe que não sofre é a mãe que também não pra cria. Mães de bebês recém-nascidos que encaram essa maternidade de primeira, assim, eu lembro que quando a Maia nasceu, eu me via sem conseguir escovar o dente, porque ela precisava mamar, não conseguia me largar, não ficava 1 minuto no berço. Eu ficava assim, gente, é isso mesmo? Eu também. Aí aquela casa vazia, ela na França, 3 meses, eu sozinha com aquela criança, eu olhava pra ela. Você tava na França? Não, meu marido tava na França. Ele tava trabalhando na França. Eu sentava no sofá e eu ficava, gente, é solitário assim mesmo? Eu também falava isso. É tão assim... E faz parte, mas depois vai passando outra fase, a criança já tá andando, já não é mais aquela fase de que não queria largar do peito, e tá tudo bem, e faz parte você se sentir assim, se sentir um pouco anulada, se sentir solitária. Sem dignidade. Sem dignidade, mas assim, tem meios que a gente pode fazer também pra tornar isso mais leve. Isso. A partir do momento que você chega assim, eu vou acordar, vou dar mamar, vou vestir ela, vou fazer a comida. Não, você vai acordar, vai vestir ela, você vai escovar o seu dente, você vai trocar sua roupa. Você vai dar um passeio. A gente esquece da gente, cara. E a mulher não precisa se esquecer. Hoje eu penso assim, a maternidade real não é uma mulher com os peitos pra fora, cheio de leite, com aquele cabelo todo errado. A gente tem como se priorizar, se a gente quiser. É óbvio que quando a gente tem um bebê de primeira, é um choque, assim, sabe? A gente passa por aquele período de entender aquele processo, de aceitação. Mas depois que a gente passa por esse processo, a gente vê que tem que se reencontrar, eu posso me priorizar, eu posso escovar meu dente, eu posso ir no banheiro, eu posso fazer minha unha. Quando eu comecei a terapia... Eu posso sair, eu posso fazer minhas coisas. Quando eu comecei a terapia, eu anulava a terapia sempre por causa que me dava culpa de estar na terapia. Porque eu fazia terapia 1 hora antes de ir pro plantão. Então, eu tinha que largar elas 1 hora antes de ir pro plantão. E aquilo me gerava... aquele tempo todo longe. E aquilo me gerava tanta culpa que às vezes eu cancelava a terapia, sabe? Tipo, não vai dar. Hoje em dia, não. Ontem a Manuela falou assim, poxa, eu queria tanto tomar um café de amigas e você tem psicólogo? Eu falei, eu tenho psicólogo. É, isso aí. Eu tenho psicólogo. Mas porque até a gente criar ser essa mãe que eu sou hoje... Eu preciso dessa terapia. Eu preciso... Assim, foi uma evolução tão grande fazer terapia, assim, na minha vida. E pra mim, eu demorei muito pra fazer terapia por conta disso. E o meu diagnóstico foi se tornando mais sério, porque eu postergava. Eu falava assim, não, eu não tenho tempo, eu não tenho como encaixar isso na minha vida. E chegou um tempo que foi necessidade. Então, a gente não precisa chegar nesses pontos, assim, né? É isso que eu falo da maternidade imperfeita, mas a gente também tem que priorizar um pouquinho. Porque não tem bebê, não tem criança sem uma mãe. Se perde, mas se acha, né? Você vai entrar fundo quando bebê nascer, não tem jeito, mas depois tenta se achar em algum momento. E o autocuidado, ele não precisa ser uma coisa extraordinária. Não pode precisa. Ser esse negócio de você ficar ali na cama, assim, 1 hora. No carro, sozinha. Nossa, achava
Foda, gente. Eu ia no McDonald's comer meu lanche, ficava lá 30 minutos. Apreciando aquele hambúrguer de frango. Depois tomava aquele sorvete, ia pra casa. Isso, e voltava muito melhor. Então, eu percebi que eu entregava uma mãe muito melhor pra elas. Exato. E aí a culpa foi diminuindo desses autocuidados. Hoje em dia eu faço minha amiga até fala, acho legal que você Eu comecei a me cuidar depois que a terapia me literalmente abriu isso pra mim. Eu não fazia minha unha, eu não cuidava do meu cabelo, eu não tinha vontade de comprar roupa pra mim. Nossa, tô tão feia, pra que eu vou fazer isso, entendeu? Depois que eu falei assim, gente, eu preciso. É literalmente uma mãe cuidada, uma mãe que se cuida, uma mãe que e se isso que prioriza. Você tá mostrando pra sua filha. O mínimo isso é exemplo que pra for, sua filha, não precisa né? ser nada extraordinário. Não, é uma mas mãe mais tranquila, uma mãe mais E paciente. é o que a gente também, assim, que a gente tava falando de neurônio espelho, né? É o que vamos terminar. Mas resumindo, são os neurônios espelhos, assim. Se a gente mostrar a nossa imperfeição e se a gente mostrar que a gente também se ama, as nossas filhas também vão se permitir se amar. Exato, a gente é muito espelho dos filhos. Né? É isso. Falando pra caceta, né? Eu acho que se não der stop, vai 2 horas. Vocês gostam de falar que sou imperfeita. Tá bom, gosto muito. Muito bom. Minha pauta preferida. Esse episódio foi uma catarse, assim. Acho que pra quem vai ser mãe, parar e ouvir, ouçam, vai ser assim, gente, existe. Todo mundo é igual, né? Eu não tô sozinha. É possível. Tem 2 caminhos da maternidade. Tá tudo bem. Perfeito, a gente é perfeito. Dá pra ir no outro, um em cada um e voltar. É isso aí. Nossa, foi maravilhoso. Muito obrigada. Nada, imagina, eu que agradeço Obrigada a por vocês. ser tão perfeitamente imperfeita. Vou colocar lá na minha bio agora. Uma mãe perfeitamente imperfeita. Encerra aí pra gente. Então é isso. Vocês encontram a gente nas redes sociais com @PodeSeChegar, com Demudo, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Episódios novos todas as terças-feiras. Eu sou a Ana Paula, nutricionista materna infantil, e vocês me encontram no @AnaNutrir-e-Cuidar. Meu nome é Luísa, sou pediatra. Tô querendo ver o que tá no class app do meu marido. Eu sou pediatra, vocês me encontram no Instagram LuísaNMV. Eu sou a Aline, ginecologista obstetra. Eu tô no @doutora Aline Puglia. Eu sou Jéssica, vocês me encontram na rede social através do Mãe de 2 M's. Não sei, né? Que você Não sei, também... que ponto. Um dia vocês vão encontrar. Dei uma pausa, né? Porque a maternidade é imperfeita. Como Luísa, é pausa, não é uma pausa, é um pouso. É um pouso, verdade. Beijo, até a próxima terça.